Bom, hoje eu quero começar testando, né, a competência dos meus seguidores, aqueles que têm me acompanhando nos meus vídeos, com relação a alguns aspectos das coisas que nós vemos discutindo, aquilo que eu considero como questões básicas e tal. E esse tema que eu vou questionar aos meus seguidores, né, meus queridos seguidores, tem relação com uma figura que eu quero perguntar a vocês se todo mundo lembra exatamente quem foi o homem de Vitrúvio. Será que todo mundo aqui lembra bem? Ou já esqueceu de quem era o homem de Vitrúvio? Né? Quer dizer, o homem de Vitrúvio, na verdade, ele está muito além desse vídeo, muito além dessa temática. Quer dizer, as pessoas todas que passaram de alguma forma, né, em algum momento da vida, pelo estudo do Renascimento italiano, com certeza já ouviram falar, já viram a imagem do homem de Vitrúvio. E por que eu estou começando fazendo esse tipo de questionamento? Porque a gente vai precisar do homem de Vitrúvio de novo, até para fazer a ligação deste nosso vídeo com o vídeo passado. Todo mundo lembra que no vídeo passado nós discutimos sobre a missão francesa, né? A missão artística francesa, que veio para cá liderado pelo Joaquim Le Breton, né? Que trouxe um grupo de artistas para cá, sob orientação do próprio Dom João VI, né? Quer dizer, foi o convite feito pelo Dom João VI, que queria dar um pouco mais de refinamento, de polimento à cidade do Rio de Janeiro, que estava assediando não só o Dom João VI, né, e a Rainha Carlota Joaquina, mas todo o staff da corte portuguesa que estava aqui. Então precisava ter uma cidade que pudesse estar mais próxima das demandas de uma elite aristocrática como essa. Tá? E, de repente, como fazer isso, né? Uma cidade, mesmo sendo a sede administrativa de uma colônia, é uma cidade colonial. Como é que de uma hora para outra ela consegue adquirir esse polimento necessário para agradar a esse gosto refinado dessa corte portuguesa que parar aqui? Bom, e todo mundo sabe que isso estava ligado às mudanças ocorridas na Europa. Nós vamos ter aqui retomando aquela discussão, tá? Que Dom João VI veio para cá fugido, né, porque Napoleão estava praticamente criando um império na Europa, e esse império, na verdade, significava, acima de tudo, excluir, tirar do mapa político da Europa tudo que representasse, né, a velha ordem. Ou seja, a aristocracia, a Igreja Católica, né, a ideologia da Igreja Católica, né, o absolutismo monárquico, tudo isso ia por água abaixo, porque ele estava tentando compor na Europa uma ideia de mundo burguês. Né? E para isso, para derrubar a velha ordem, né, política, ele na verdade retoma uma velha ordem estética. É interessante, né? Em tudo sempre aparece um paradoxo. Né? Esse foi o paradoxo napoleônico. Por que isso? Porque ele não queria mais a estética que representava essa aristocracia, que era o barroco naquele momento. Né? Então, o que ele faz? Não dá para inventar de uma hora para outra uma nova estética. Ele vai lá atrás e pega de volta o classicismo do Renascimento. Daí porque esse novo momento vai se chamar neoclassicismo, um novo classicismo. Então, nós temos aí a volta desse todo esse arcabouço, né, greco-romano, que tinha sido tão bem explorado pelos italianos e por vários países da Europa
que trabalharam em função desse renascimento. Então, nós estávamos lá. Então, quando eu falo do homem de Vitrúvio, é exatamente esse homem que simbolizava, a partir da forma como o Leonardo da Vinci o imaginou, né? Quer dizer, aquele homem que fica entre um círculo e um quadrado, e que as mãos e os pés estão ali simbolizando as formas perfeitas, né? As medidas perfeitas da forma humana. Esse era o homem de Vitrúvio. Né? Todo mundo está lembrando agora. Bom, e aí? Nós vimos também com o maneirismo, logo depois, né, nós tivemos o que exatamente? Tivemos uma queda nesse perfeccionismo burguês, digamos assim, daquele momento, e os artistas partiram para uma forma estética, artística, que já não se preocupava mais com esses detalhes de proporções, né? As formas eram totalmente fora dessa proporcionalidade que o homem de Vitrúvio apontava. Tanto é que, quando eu falei sobre isso, sobre maneirismo, eu criei, com a ajuda da inteligência artificial, um homem de Vitrúvio novo. Que homem de Vitrúvio seria esse? Um homem triste, que já estava fora do quadrado e da esfera, né? Meio capisbaixo, meio não, totalmente capisbaixo, muito chateado com a situação toda, por ter perdido o seu posto, né, principal de referência para os artistas. Né? E o que acontece? Agora, com Napoleão, com toda a sua equipe, com os novos artistas que estão na vanguarda dessa era napoleônica, né? Com esse mundo novo burguês, estão retomando aquelas noções de harmonia, de equilíbrio da burguesia lá do século XVI. Nós temos aí um novo homem de Vitrúvio, né? Que eu também criei, esse novo homem de Vitrúvio, com a ajuda também da inteligência artificial. Então ele voltou a ocupar o seu posto, né, entre o círculo e o quadrado, né, fazendo retornar de novo essas medidas e as proporções tão ambicionadas, tão demandadas na época do Renascimento. E só que agora é ao contrário do homem de Vitrúvio, do maneirismo, esse homem de Vitrúvio está alegre, está contente. Né? Por quê? Porque, na verdade, ele retoma o seu posto. Ele que tinha sido derrubado pelo maneirismo, tinha sido afastado, né, pelo maneirismo, agora ele retoma. Mas sinto muito. Esse seu lugar é pouco tempo, Vitor. A sua alegria vai durar pouco. Porque a gente sabe muito bem que logo passado todo esse transe inicial do Império Napoleônico, as artes vão começar a se ajustar, que nem aconteceu com o maneirismo. Aliás, de forma muito mais impetuosa ainda que o próprio maneirismo. Né? Vamos ter vários movimentos, artistas vão ocorrer no século XIX, e todos eles entrando em choque com toda essa realidade neoclássica, né? Com toda essa volta do classicismo. E, mais uma vez, o homem de Vitrúvio vai perder seu posto, aquele homem de Vitrúvio lá do maneirismo retoma a sua tristeza, né? E volta a ficar tão capisbaixo como antes. Okay? Então isso é um dado que eu acho que é importante chamar a atenção. Deixar isso bem claro. Não é? Quer dizer, na realidade, há uma volta do classicismo, neoclassicismo é essa volta, e eu falo isso por quê? Porque a missão francesa, lembrando bem, os artistas que vieram para cá vieram com esse condicionamento neoclássico. Né? Tanto é que aqui no Brasil, a escola, né, real de Belas Artes, né, a atual Escola de Belas Artes, né, ela vai exatamente formar os artistas nas medidas neoclássicas. Ou seja,
vai formar os artistas, tendo como referência o Homem de Vitrúvio, do Leonardo da Vinci. Ok? E os artistas na França, né, que vão estar dentro do neoclassicismo, eles vão estar exatamente dentro disso. Vão estar, nesse momento, né, pintando de novo dessa forma. Ok? É o caso de Davi, por exemplo, né, que vai ser exatamente um dos principais pintores, né, do neoclassicismo francês. Então, a escola de belas artes, é bom que se diga, ela tem início de fato com esse caráter neoclássico. Né? Mas não quer dizer, assim como a Europa não foi neoclássica durante todo o século XIX, também não quer dizer que a escola de belas artes no Brasil tenha sido completamente engessada nesse neoclassicismo. Isso foi muito forte, de fato, na escola, né? E praticamente as direções todas que teve, perdurou esse ensinamento do neoclassicismo, ele continuou por aí. Mas vamos deixar claro, né, que não foi só o neoclassicismo. A escola teve momentos em que ela também foi influenciada por outras forças, outras correntes estéticas. Né? Eu encontrei aqui na minha estante, lembrando, esse catálogo, tem muito a ver na nossa discussão agora, hoje, que é os 180 anos da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, atual Escola de Belas Artes. Isso aqui foi um encontro feito pela Escola de Belas Artes, pelo curso de pós-graduação da Escola de Belas Artes, em 1996. Ou seja, em 1996, a Escola de Belas Artes estava fazendo 180 anos, pensando lá em 1816, quando ela iniciou, né? E vejam bem, aqui eu estava fazendo mestrado, eu tenho inclusive um artigo meu aqui nesse catálogo, porque eu participei desse encontro. E acho muito interessante, porque a abertura do encontro, né, a introdução do encontro, quando ele é aberto pela então diretora do curso de pós-graduação de Belas Artes, né, que é a Sônia Gomes Pereira, a professora Sônia Gomes Pereira, que é professora também, uma pessoa excelente, né, e que ela vai, por coincidência, falar exatamente uma das linhas de raciocínio dela, quando analisa a Escola de Belas Artes, foi pensar exatamente essa questão desse caráter, digamos assim, que pode ter prevalecido no início, né, do neoclassicismo da Escola de Belas Artes. Mas que, segundo ela, não significou uma forma engessada de entender a escola. Como toda escola tinha um ensinamento, né, e ela foi criticada, quer dizer, a própria Escola de Belas Artes foi muito criticada por ser, digamos assim, profundamente academicista, né? E academicista aí no sentido de ser congelado, não é academicista no sentido universitário da coisa. E ela mostra que não, que na verdade, dentro de um ambiente acadêmico, de estudo, né, várias formas de encarar a arte apareciam em vários momentos. Quer dizer, muito embora tenha havido, bem no início, mais no início, né, um predomínio desse neoclassicismo, não quer dizer que tenha perdurado o tempo inteiro. Isso tudo vai contra todo um preconceito, né, e uma certa forma de encarar a Escola de Belas Artes pelos modernistas, né, de 1920, 1930, que, ao falarem como, ao usar a expressão academicismo, colocavam tudo no mesmo saco e jogavam para o lado. Ora, a gente sabe que dentro da própria Academia de Belas Artes, né, nós tivemos várias formas também de encarar a arte diferentes, várias manifestações de professores, inclusive, que não estavam tão afinados assim, ao neoclassicismo. Então esse neoclassicismo foi também rompido, como foi rompido na Europa,
com os movimentos todos que aconteceram lá, como o expressionismo, o impressionismo, né? E aí vai, todos eles, né? A figura do Cezanne, né? É, nós temos que deixar isso bem claro, que também lá acontecia isso. Até porque nós tivemos figuras fundamentais no campo da, do modernismo e que foram alunos da Escola de Belas Artes. Né? Aprenderam as técnicas todas de arte lá dentro da Escola de Belas Artes. E viraram. Como é que eles conseguiram virar modernos? É um dos casos mais expressivos é exatamente Portinari. Portinari foi aluno da Belas Artes. E aí? Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica o Portinari? Para citar só um exemplo, tá? Que eu tô, mas é um exemplo forte, né? Que eu acho que tem uma forma legal da gente pensar bem sobre isso. Então, fique claro isso aqui, tá? Não vamos caminhar nessa direção. Vamos pensar que os modernistas exageraram realmente nesse aspecto e que a Escola de Belas Artes merece um olhar mais aproximado, um olhar mais estudioso, que é o que nesse ano de 96, com este catálogo, eles procuraram fazer. Quer dizer, a maioria dos artigos, inclusive o meu, trabalha exatamente, de alguma forma, pegando algum ângulo, né, o que exatamente a Escola de Belas Artes fazia, que tipo de pessoas ela gerou, para mostrar que esse engessamento do neoclassicismo não corresponde a uma verdade absoluta com relação à Escola de Belas Artes. Bem, é isso. Ah, o que eu gostaria de falar mais também é o seguinte: nós temos que pensar que nós estávamos aí agora, né, vivendo um momento de grandes mudanças políticas. Né? Não podemos esquecer que em 1831, Dom Pedro I abdica do trono em nome do seu filho, só que o filho dele era menor ainda, né, que viria a ser Dom Pedro II depois, e abre-se um período regencial, em 31, né, que vai até 1840. E esse período regencial é um período muito conturbado, porque vamos lembrar que a independência, nesse caso, ainda é muito recente, foi em 1822. Quer dizer, então, o período regencial ocorre logo depois. Quer dizer, então, as coisas não estão muito claras ainda. Foi uma independência feita por um príncipe português, uma independência que as elites agrárias, na verdade, estavam à frente. Isso significa que nem todo mundo era tão satisfeito com a independência assim. Tanto é que tiveram muitas revoltas durante a regência. Né? Tivemos revoltas no Grão-Pará, tivemos revoltas na Bahia, no Rio Grande do Sul. Né? Em várias partes do Brasil tivemos revoltas, inclusive muitas delas ameaçando a integridade territorial da nova nação. Né? E isso mostra o quanto as questões não estavam muito bem resolvidas aí. E é exatamente nesse clima que a academia está vivendo. E por que é importante para a gente saber essa questão política, né? Por que isso é fundamental? Porque, na verdade, nós estávamos uma nação em plena transição, quer dizer, ela ainda não estava com todo o seu aporte político realmente definido. Né? Um período regencial é um período que está sendo governado por pessoas ligadas a certos grupos políticos, né? Então é um período que dá margem a uma certa liberdade de pensamento, né? Porque as pessoas querem saber para que lado, para que direção, na verdade, a gente vai estar indo. Então acho que é fundamental a gente pensar que a Escola de Belas Artes está praticamente num dos pontos altos dela, transcorrendo nesse instante em que o Brasil está numa efervescência política para definir seus rumos. Né? Logicamente, depois de 1850, há o golpe da maioridade, Dom Pedro II é colocado no poder ainda jovem, ainda menor, logicamente, mas, seja como for, aí se forma um império, né?
as forças políticas, socioeconômicas, né, daquela aristocracia rural brasileira vão estar, na verdade, no poder, né, e vai confirmar esse pessoal no poder. Mas, seja como for, durante a regência ficou claro que essa elite não era a única, né? Ela pode ter vencido, ela pode ter conseguido, na verdade, se apropriar desse poder, poder que eu acho que ela ainda detém uma boa parte até nos dias de hoje, né? Quando você olha o Congresso, você vê que ainda existe uma força muito grande do grupo ruralista, que é a origem inicial dele é essa, colonialista, né? Ainda é voltado para o mercado externo, exatamente nesse mesmo padrão. Então a gente não pode esquecer disso, que essa arte que está aí, ela está vivendo esse momento, nessa fase inicial dela. Agora eu gostaria de fazer um comentário com vocês, ainda reforçando a missão artística francesa, que nesse começo, né, neoclássico, como nós vimos, né, esse período do neoclassicismo, do homem de Vitúlio Alegre, que está de volta, né, que conseguiu recuperar o seu prestígio, eu gostaria de deixar claro que, com o Joaquim Le Breton, vieram artistas que tiveram uma importância muito grande, especialmente no campo do registro do nosso cotidiano, da nossa vida, né? Entre eles, a figura assim, né, que dispensa qualquer comentário, que é o Debré, né? O Debré é, na verdade, um artista que vai estar retratando paisagens, mas especialmente pessoas, né? E pessoas daquele momento, daquela vida ali, no momento de lutas políticas, inclusive, da período regencial. Vocês imaginem que o Debré estaria colocando como essas pessoas viviam, como elas se relacionavam. Então, se a gente tem alguma dúvida com relação àquele tempo, né, a gente quer saber como é que era, é meio difícil, porque não tem vídeo, né? Naquele momento não existia ainda. Né? Então nós temos o Debré. Vamos perguntar ao Debré. Vamos lá, vamos olhar as imagens que ele criou e o que ele nos diz de como era essa sociedade. Existe uma obra, inclusive, que é uma das mais conhecidas do Debré, que mostra uma família, né, de senhores, né, donos de fazenda, né, numa mesa, o dono de um lado, né, o senhor de um lado, a senhora do outro, né, uma mucama, uma escrava e outro escravo em pé aqui, do lado de cá, e algumas crianças bem novinhas, bebês quase, né, sentados no chão e recebendo assim sobras de comida da sinhá, da dona, né? Então, gente, olha, não existe uma imagem, né, mais aterradora do que essa. A primeira vez que eu vi esse quadro do Debré, eu fiquei muito, mas muito, assim, o sentimento que eu tive foi de revolta, né? De sentir uma sociedade tão inescrupulosa como essa, consegue fazer isso com as pessoas, né? E que se diz cristã, né? Como a gente discutiu com relação ao padre Antônio Vieira, lá no passado, que ele mostrava isso para as pessoas, como elas eram hipócritas, né? Porque é por hipocrisia. Porque você se diz cristão e você, na verdade, tem uma relação com o outro dessa forma. Né? Então, esse tipo de registro é que o Debré passa para as pessoas. Né? Então, eu acho muito bom pensar que que essa missão artística francesa trouxe isso. Né? Também tem um outro artista, quero citar, porque ele é na mesma linha do Debré, que é o Nicolas Antoine Tonet. Né? O Nicolas Antoine Tonet também é um paisagista. Ele retratou várias cenas do Rio Antigo, daquele momento. Tem obras muito interessantes para a gente olhar e ver como que era aquela região, né? Enseado de Botafogo, né? O atual Pão de Açúcar, ainda sem bondinho. Né? Como é que era isso tudo? Então, são registros. Tanto um quanto o outro, né,
Ah, não, e tem um terceiro que não é da missão francesa, mas que eu preciso também falar sobre ele, que é o Rugendas. Esse é um alemão, não é um francês, como Debré ou como Tonnet, né? O Rugendas, ele não veio com a missão francesa. Ele veio com a expedição Langsdorff, né? Na mesma época que a missão francesa estava por aqui. Ele veio em 1821, quer dizer, então, um ano antes da independência do Brasil. E ele veio com essa expedição. A expedição, o objetivo dela qual era? O objetivo era exatamente fazer com que a, aquelas pessoas, né, no caso, especialmente, né, o Rugendas, pintassem cenas, plantas, pessoas, né, para ter esse registro que as pessoas pudessem conhecer. E, inclusive, muito disso foi utilizado até cientificamente, né, em estudos pela Europa e tal. As obras do Rugendas circularam boa parte da Europa. Então é outra pessoa que, muito embora não da missão francesa, e foi dessa expedição Langsdorff, muito embora tenha brigado aí com a liderança da expedição, mas tenha continuado no Brasil e fazendo o que ele se comprometeu a fazer, que era esse registro, né? Então, ele serve para a gente compor, né, com Debré e o Nicolas Antoine Tonnet, né? Eu acho que também é um outro artista que tem um registro muito interessante. E todos os três nos lembram bem, isso em pleno século XIX, né, já, né, o trabalho que foi feito pelas pessoas convidadas por Maurício Nassau, né, seria a missão holandesa de lá, né, como Franz Post, por exemplo, que, na verdade, também fizeram um registro muito grande, é claro, do Recife. A gente não quer saber sobre a vida do Recife, né, o dia a dia do Recife, é só pegar a obra, né, essas obras desses artistas holandeses trazidos pelo Maurício Nassau no século XVII. E tanto a missão francesa quanto a expedição Langsdorff, né, que trouxe o Rugendas, elas nos mostram isso, elas fazem esse registro. Então eu acho muito importante, porque são formas que a gente teve, né, a partir desses artistas, de conhecer mais de perto o mundo daquele tempo. Claro, na missão francesa eu não posso deixar também de chamar atenção para uma outra pessoa, que é o arquiteto Grandjean de Montigny. Acho que é fundamental, porque ele muda a fisionomia do Rio de Janeiro. Ele muda a cara do Rio de Janeiro, né? Porque a gente tem que lembrar que, de fato, né, você tem um corte epistemológico aí, que é a linha que demarca a missão francesa. Antes da missão francesa, barroco. Depois da missão francesa, neoclassicismo. E o neoclassicismo fica muito claro na arquitetura, né? Porque você sai de todo aqueles, né, aquelas volutas, né, dos rococóis, e você parte para as linhas retas, que é o que se baseia o neoclassicismo, né? As medidas exatas, né, do homem de Vitrúvio. Para a arquitetura também isso funciona. Não com o homem de Vitrúvio, claro, mas também é isso. Você tem aqueles portais, você tem muitos prédios. Se for andar pelo Rio de Janeiro, você vai ver isso. De repente, você esbarra com prédios que têm na sua frente, né, colunas gregas, né, de ponta a ponta. Eles são bem retos em todo sentido. Alguns têm até aquele portal grego na frente, né? A própria fachada a primeira fachada da primeira Escola de Belas Artes foi construída, ela não ficou sempre no mesmo lugar, né? Ela acabou saindo e foi para o centro. O pórtico, que até hoje está agora no Jardim Botânico, quem quiser conhecer o pórtico, esse primeiro pórtico da Escola de Belas Artes está lá, né? Que é todo ele em colunas, né? A minha capa do vídeo passado foi exatamente tirado dali. Eu peguei exatamente esse frontispício, né? Essa fachada da Escola de Belas Artes, que é do Grandjean de Montigny, que é totalmente neoclássica.
Ficou claro? Tá? Também a Casa França Brasil, que fica no centro, quem costuma frequentar o centro, frequentar as áreas culturais e artísticas, deve conhecer a Casa França Brasil, que fica do lado do Centro Cultural Banco do Brasil. Né? Também é um local que costuma sediar exposições, muito bacanas, por sinal. Né? É um espaço muito legal para exposição de arte. E está lá, é um prédio que também simboliza esse momento da arquitetura neoclássica no Brasil, né, com o Granjani Montini, especificamente com esse arquiteto. Ficou claro? Gente, nós vamos começar, na verdade, a encerrar esse nosso vídeo, né, para que ele não fique muito longo. Né, e eu espero que vocês não deixem, não é, de dar o like de vocês. Aqueles que não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam. É muito importante para a gente ter vocês mais de perto. Né? E também façam comentários. Não é isso? Se inscrevam, deem um like, façam os comentários. Eu acho que é assim que a gente consegue, né, dinamizar melhor esse nosso trabalho. Né? Acompanhando vocês junto comigo, de perto. Isso é bem legal. Né? Mas, se não for, agradeço a presença de vocês hoje aqui comigo. Espero que tenham gostado. Né? E a gente vai dar continuidade a essa discussão do nosso próximo vídeo, ainda sobre arte brasileira. Ficou claro? Um grande beijo a vocês. Até o próximo.